meus queridos alunos da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilo aí? Tá todo mundo com saúde? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo acompanhar? Espero que vocês realmente estejam estudando, hein? Acredito em vocês. Pessoal, olha só. Então vamos lá. Vamos começar agora a unidade 7 do nosso livro, tá? Lembrando que a unidade 5 e a unidade 6 é muito mais exercício de interpretação de texto, exercícios de texto para vocês lerem e fazerem os exercícios, tá? Então, gostaria muito que vocês fizessem os exercícios da unidade 5 e da unidade 6, ok? Pessoal, vamos então aqui para a página 89, do capítulo 7. Vamos agora trabalhar com os sinais de pontuação em língua inglesa, tá? Então, nós temos aí alguns sinais de pontuação. Os sinais de pontuação estão presentes em todo tipo de texto e eles vão exercer um papel importante quando a gente está falando de sentido no texto, tá? Para dar sentido, para dar a diferença de sentido, não só falando de sentido, mas também para organização da leitura do texto. O primeiro aí que nós temos é o elipses. O elipses seria as nossas, no português, as nossas reticências, tá? Em inglês nós vamos chamar de elipses. Então, olha só a tirinha do H. Remember, Hamlet, it's not what you get in life that's important. It's what you get to keep that's important. Então, a reticência no inglês, a gente usa ela da mesma forma que a gente usa no português. O uso dessas reticências, ele está associado a essa suspensão ou a interrupção de um pensamento, para criar uma expectativa no leitor, ok? Para que o leitor siga a linha de pensamento. As reticências também são usadas para indicar hesitação, o que é típico da linguagem da modalidade oral. Então, quando você está pensando, mas você ainda não sabe, você está hesitando, aí você fica, I think, well, I can't remember exactly what happened. Então, você usa para dar essa ideia que você está pensando, essa ideia de pensamento. Nós temos aí também double quotation marks and single quotation marks, or inverted commas, que seria as nossas aspas. Em inglês, como no português, existem as aspas duplas e as aspas simples. Todo mundo sabia disso? Existem as aspas duplas e tem as aspas simples. Em inglês americano, a gente vai usar as aspas duplas em situações diversas. Então, o discurso direto nós vamos usar. Come here, said my mom. O discurso direto é aquele que a gente repete exatamente o que o falante disse. E aí, para a gente conseguir repetir dizendo que isso foi dito por outra pessoa, a gente coloca entre quotations, ok? Come here, said my mom. Em referência às falas de outras pessoas que não as do autor do texto. My mom said, come here, and I knew there was something wrong. Okay? Também é aí o discurso direto, mas agora a gente está colocando esse discurso dentro do texto. E a gente vai usar também em títulos de capítulos de livros, em músicas, em reportagens, a gente também vai colocar essas quotations, ok? Quando a gente quiser também dar um destaque maior a uma palavra ou a uma expressão dentro do texto, a gente também precisa colocar as aspas, as quotations. The use of a and an in English is pretty simple. Então, nós estamos aí destacando essas palavras. E nós temos também casos onde a palavra ou aquela expressão está sendo usada em um contexto diferente ou com significado diferente do normal. Então, I saw my friend at school yesterday. Esse que a gente usa as aspas assim, que a gente fala, dá um sentido de ironia, que a gente coloca entre aspas, ok? Então, seria um significado diferente daquele usual que nós usaríamos. Próximo, nós temos aqui, então, parentheses or brackets, tá? Vocês devem até ver muito nas provas de inglês que eu coloco. Fill in the blanks with the words in brackets. Brackets seriam os nossos parênteses. Geralmente, os parênteses são usados para isolar alguma informação que não é essencial ao sentido da frase. Então, Brasília, the capital of Brazil, was designed by Oscar Niemeyer. Então, a gente usa aí, então, para isolar alguma informação na frase. O parênteses também pode ser usado para acrescentar algum comentário que foi feito pelo autor do texto. Então, você quer inserir algum comentário, você coloca também entre parênteses.
Próximo, nós temos aí também o colon. Colon seria os 2 pontos que nós utilizamos. Geralmente é usado para introduzir discurso direto, para apresentar uma lista, para revelar, esclarecer ou exemplificar alguma coisa, ok? Então, nós temos os exemplos aí. My mother asked me, what time is your flight due? Então, aí nós temos os colons sendo usados para introduzir discurso direto. Também é usado para apresentar as listas. Então, nós temos aí, the hotel facilities include a swimming pool, a spa, a gym and a tennis court. Ok? E também exemplificando, revelando ou esclarecendo alguma coisa. I am sure about one thing. We can't live in this house anymore. Ok? Dash. Dash. O dash seria o nosso travessão. O travessão, ele vai funcionar assim como parênteses. Nós podemos isolar alguma informação que não é essencial, ou também este dash, ele pode até ser usado como uma pausa, tá? Então, Brasília, the capital of Brazil, was designed by Oscar Niemeyer. Então, a gente usa também ele como uma pausa. Comma. Comma, gente, é a vírgula. Comma. É o que a gente mais usa aí quando a gente está escrevendo textos. E aí, geralmente, quais são os usos principais da vírgula, então? A gente vai usar ela para isolar vocativo, para isolar o aposto, para fazer umas enumerações, para listar alguma coisa, separar orações, repetir as coisas. Então, nós temos aí, Peter, come here. Então, a gente separa o vocativo. Para isolar o aposto, Maura, the mayor was invited as well. Enumerações. Então, I bought pears, apples and bananas. Para separar orações, when I arrived, everything looked different. Então, aí também a gente separa as orações usando vírgulas, ok? No caso do inglês, diferentemente do português, vai ter alguns sentidos que são diferentes e alguns contextos onde o uso da vírgula ele é diferente. Então, nós temos aí, quando a gente for separar adjetivos da mesma categoria, nós também devemos utilizar a vírgula. Então, I met an energetic, good-looking girl. Então, como os adjetivos fazem parte da mesma categoria, nós devemos separá-los por vírgula. Para isolar o nome do estado ou país em que determinada cidade se localiza. Então, quando a gente vai dizer o país, vai se referir ao país onde a cidade está localizada, então a gente também usa vírgula. We stayed in Toronto, Canada, and we had an amazing time with my friends. We live in Brasília, Brazil. E aí esse Brasil, ele vai ser separado do Brasília com vírgula. Para isolar o título, mestre ou doutor. This is Fábio Russell, PhD. Ok? Títulos de doutor, de mestre, a gente também separa com a comma. Semicolon. Semicolon seria o ponto e vírgula, tá? Uma das funções é separar as orações, que geralmente não tem a mesma importância, quando as duas não têm a mesma importância. Mas também pode ser usado no lugar das vírgulas para enumerar itens, tá? Eu sempre digo que o ponto e vírgula ele é uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, ok? Hyphen. Então, hyphen. Nós temos o hyphen. Uma das funções básicas do hífen é combinar duas palavras para formar outra composta. Então, é o que nós usamos no português mesmo, aquele hífen que nós usamos para juntar as palavras ali, palavras que são compostas. Couve-flor, guarda-roupa, ok? She is an 11-year-old girl. Do you like that oval-shaped kitchen table? Então, nós temos aqui palavras compostas por um hífen. Vocês, então, realizarão as atividades da página 94 até a página 96, que é só a finalização desse capítulo aí da pontuação. É só 2 páginazinhas. E não se esqueçam de fazer as atividades de interpretação de texto do capítulo 5 e do capítulo 6, ok? Pessoal, qualquer dúvida, manda aí que eu tô aí, tá? Tchau, tchau. Bye, bye. See you.